Porque eu olhava aquilo, eu falava assim, eu não te conheço assim. Mas pra mim fez muito sentido, porque era a minha fome, era conhecer essa pessoa do Espírito que eu nunca ouvi falar dessa maneira. Né? Paulo, quando ele chega lá em Atos capítulo 19, ele pergunta assim, vocês conheceram o Espírito Santo quando creram? Né? E eles falam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Você perguntar para as pessoas hoje, você conhece o Espírito Santo? Conheço. Mas você conhece como? Você conhece de ouvir falar ou de fato você se relaciona com a pessoa do Espírito Santo? São duas coisas totalmente diferentes. Fala galera, mais um episódio do JC na Veia Podcast e hoje eu tô aqui com o pastor Rafael Haddad. Ele é pastor da Casa Zion aqui em São Paulo e a gente vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Pastor, obrigado por ter vindo, é uma honra te receber aqui, é uma honra receber sua família aqui em casa. Amém. Cara, primeiro se apresenta pro pessoal e me responde como que começou essa questão sua de falar e de ministrar sobre o Espírito Santo. Muito bem, André, obrigado você pelo convite também, você e sua família. Obrigado pelo canal que está nos recebendo aqui também. Eu sou o Rafael, sou casado com a Thalita, sou pai de 4 filhos, Gabriel, Beatriz, Rafaela e Miguel, e pastor da igreja Casa Zion, que fica ali no Anália Franco. Eu amo falar dessa história, eu amo falar da pessoa do Espírito Santo. Tudo começou logo quando eu me converti, que eu tive a minha experiência pessoal com Jesus, e o Senhor colocou uma fome no meu coração desesperadora. Eu lembro que o momento ali que a minha experiência com Jesus foi quando eu entrei numa igreja e o pastor estava pregando e no final ele faz um apelo. E eu lembro que eu saí correndo e me joguei no carpete, no chão da igreja, me joguei ali no chão e a minha oração foi naquele dia, eu falei assim, Espírito Santo, não me deixa levantar daqui. Eu sempre te conheci de ouvir falar, mas eu preciso te conhecer quem você de fato é. Mas já ia na igreja antes. Eu estava afastado nesse momento. Eu estava afastado. Isso mais ou menos com qual idade? 26, 27. Mais ou menos isso. Então você tinha ido para a igreja antes, isso. Se afastou tal, e estava voltando. Estava voltando, mas perdido. Enfim, igual quando o filho pródigo volta para casa do pai. Sim. Tava nessa maneira. E aí foi quando o pastor prega, então eu vou ali e aí eu faço essa oração. E cara, quando eu levanto, eu não sei. Foi algo sobrenatural que aconteceu. O Senhor começou a colocar uma fome e um desespero no meu coração pelo conhecimento da palavra, pela presença dele e tudo mais. E eu comecei a buscar o Senhor incansavelmente. E aí eu lembro que eu comecei a procurar no YouTube algumas coisas, e aí eu lembro que eu vi um homem de Deus, o pastor Benny Hinn, na época, sim. E eu vi ele ministrando as pessoas, e aquele mar de gente, o poder do Espírito Santo vindo sobre as pessoas. Eu não sei porquê, mas aquilo me chamou atenção, muita atenção, e eu comecei a perseguir o Benny Hinn, a querer conhecer mais. Ele tem uma linha de ensino também, então eu comecei a aprender muito, e desejoso por viver aquilo, eu queria viver aquilo de todo jeito. Na época eu trabalhava com vendas, estava na rua atendendo um cliente, e aí eu fui lá em São Paulo, lá no centro, chamada Rua Conde de Sarzedas. Sim, a Rua dos Crentes. Rua dos Crentes, exatamente. E aí eu lembro que eu fui ali, porque eu fui num cliente perto, e eu entrei numa loja, numa livraria, procurando algum livro que eu queria buscar, tava com sede do Senhor. E eu lembro que eu entrei, não achei nada interessante, estava saindo. Quando eu estou saindo da loja, na bancada, assim, no centro, eu não tinha visto, no meio da loja... Bom dia, Espírito Santo. Tinha um Bom Dia Espírito Santo. Ô, louco, cara. Pô, a gente tem aqui, deve estar aqui nesse móvel, Bom Dia Espírito Santo. Ele mesmo, tinha um Bom Dia Espírito Santo. Quando eu olhei e eu li isso, Bom Dia Espírito Santo, na minha cabeça foi, eu nunca pensei em dar bom dia pro Espírito Santo. Que coisa maluca é essa? Como assim dar bom dia pro Espírito Santo? Cara, foi inevitável. Comprei o livro, tava no plastiquinho, comprei, entrei no carro, já abri o livro assim, no estacionamento. E aí eu comecei a ler algumas páginas e saí do estacionamento e eu tava indo atender um outro cliente. Acho que tava indo atender algum cliente, alguma coisa assim. E eu saí com o carro. Cara, mas eu não conseguia. Cada farol que parava, eu comecei a ler e aquilo foi se intensificando. Parava o carro e comecei a ler. Parava o carro e eu encostei o carro e eu fiquei lendo o livro frenético ali, cara. Eu comecei a ler várias páginas do livro, e aquilo meu coração foi incendiando, meu coração foi queimando, literalmente mesmo, assim. Eu falei, cara, eu não consigo fazer mais nada hoje. Não consigo. Eu desmarquei meu atendimento, e eu falei, pra onde eu vou? Eu falei, cara, eu vou pra igreja. A igreja ficava aberta. Quando eu chego na igreja,
Meu pastor estava lá na época, o pastor que era o pastor da igreja. Eu falei pra ele, cara, eu comprei esse livro, eu não sei o que tá me acontecendo, eu tô lendo isso aqui, isso tá queimando meu coração, o que que eu faço? Ele falou, Rafa, tinha uma sala de intercessão na época. Ele falou, tem uma sala de oração ali, entra lá na sala de oração, vai ficar com Jesus que ele quer falar com você. Cara, foi exatamente o que eu fiz. Isso foi por volta das 2 horas da tarde, eu fiquei lá até as 10 da noite. Foi uma loucura. Esse é o efeito desse livro, né? Exato. Quando eu comprei esse livro, eu tava começando a ir na igreja. Não tinha me convertido, tava começando a ir na igreja. E eu tava indo de ônibus pra uma outra cidade, a 300 e poucos quilômetros. Cara, tinha 14, 15 anos, sei lá, tinha nada. Mas eu pegava ônibus pra ir pra casa da minha avó. E eu comprei na rodoviária do Tietê. E eu lembro que eu sentei na rodoviária do Tietê, naqueles banquinhos de plástico, e eu comecei a ler, e cara, eu comecei a chorar no meio da rodoviária com esse livro. Então não foi só eu. Eu tô te ouvindo, eu tô falando, cara, não fui só eu, que bom. Porque, cara, eu comecei a chorar no meio da rodoviária e falando, Copiosamente. porque aquilo é uma parada que você fala, Sim. eu preciso disso. Exato. Eu sei que muita gente critica o livro, Sim, beleza, sim, tá bom, até tá o bom. Benny também. Isso, tá bom, beleza, mas, cara, a minha experiência com o livro Sim. foi um bagulho assim que, cara... Exato. Não, exatamente nesse formato, exatamente igual como você tá falando, foi o que eu vivi. E aí, eu lembro que eu quase terminei o livro, porque eu mais fiquei na presença do que... Eu fui lendo e fui me derramando, sabe aquela coisa, aquele mix vai acontecendo ali e tal? Porque eu olhava aquilo, eu falava assim, eu não te conheço assim. Eu não te conheço assim. Tudo bem, fala muito da experiência pessoal dele, e tá tudo bem. Mas pra mim fez muito sentido, porque era a minha fome, era conhecer essa pessoa do Espírito que eu nunca ouvi falar dessa maneira. Né? Paulo, quando ele chega lá em Atos capítulo 19, ele pergunta assim, vocês conheceram o Espírito Santo quando creram? Né? E eles falam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Você perguntar para as pessoas hoje, você conhece o Espírito Santo? Conheço. Mas você conhece como? Você conhece de ouvir falar ou de fato você se relaciona com a pessoa do Espírito Santo? São duas coisas totalmente diferentes. E eu estava no grupo de cá. Ouvi falar, mas eu não me relacionava com ele de jeito nenhum. Né? A pessoa de Jesus, muito claro pelo plano da redenção. O plano do Pai, a pessoa do Pai, muito claro também, porque é o Pai que enviou Cristo e é o Criador de todas as coisas. Então o Criador e o Filho, para mim, estava muito claro. Uhum. O Criador e a obra da redenção, o Filho de Deus que veio para salvar o pecador do seu pecado e salvar o mundo, para mim estava claro. Mas é a pessoa do Espírito Santo. É um espírito, era algo abstrato. Eu não tinha essa ideia de que ele era alguém. Sim. Quando eu começo a ler e eu começo a ver que ele é uma pessoa, que ele tem as características de uma pessoa, ele tem a personalidade de uma pessoa, ele tem vontade, ele tem emoção, ele toma decisão, ele tem amor, ele se entristece, ele tem ciúmes. Eu comecei a ver aquilo e falei, cara, o que é isso? Eu não te conhecia. Foi amor à primeira vista, assim mesmo, assim. É óbvio que as escrituras depois me ajudaram a aprofundar em conhecer a pessoa do Espírito Santo. O livro, eu acredito que foi uma ponte que me levou a conhecimento nas escrituras e aprofundar nisso, e ponto. E eu lembro que eu terminei de sair da igreja, eram umas 10 e pouco da noite, cheguei em casa, minha esposa estava lá, com os meus filhos e tal, e aí eu contando para ela algumas experiências que eu estava vivendo ali e tal, e aí eu lembro que eu falei assim para ela assim, já era tarde, eu falei assim, amor, eu queria ficar a sós mais um pouquinho com ele. Eu posso ficar aqui na sala rapidinho? Ela falou assim, pode. Ela entrou, fechou a porta e entrou. E ficou eu e ele. E aí eu fiz um convite para ele. Eu falei, Espírito Santo, eu quero te convidar, mesmo sendo um cara falho, mesmo sendo quem eu sou, você aceita ser meu amigo? Cara do céu. Eu quase morri do coração. Aquele momento que a atmosfera muda, o peso da glória veio, me abraçou de uma maneira e bem intimamente, foi a primeira vez que eu tinha ouvido isso, a experiência que eu tive assim com ele. Ele falou assim, sim, Rafael, eu aceito ser seu amigo. E naquele momento ali me marcou demais, foi muito marcante, muito. A partir daí foi uma busca desenfreada, uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E aí, bom dia, Espírito Santo, boa tarde, Espírito Santo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, e vamos fazer... E eu incluí ele como uma pessoa na minha vida. Sim. Como um amigo, como meu discipulador, como meu mestre, como o cara que me ensina nas escrituras, como o cara que me aconselha, que me puxa minha orelha quando precisa, né? Então, às vezes, pecava e falava... Aí vinha, Rafa, não faz assim. Ai, Senhor, me perdoa, me desculpa. Não sei o que, me perdoe. Vamos lá, recomeça. E continuava, sabe? Então foi um momento onde eu fui conhecendo o Espírito Santo. Eu fui desfrutando de uma amizade com ele que eu nunca tive.
Eu nunca tive essa visão de Deus, assim, esse relacionamento de Deus com Deus, assim. Era um relacionamento que talvez como a grande maioria das pessoas tem, Sim. né? Então, aquele lance de ir pra igreja apenas de domingo, pra mim já não queria mais isso, cara. Eu ia pra igreja de domingo, é óbvio, mas eu levava... pouco. É isso, eu levava o Espírito Santo, aquele que eu vivia no culto, eu levava comigo. Eu quero ele comigo. Então eu ia tomar banho, ele tava comigo, eu ia comer, ele tava comigo, eu ia dormir, ele tava comigo, eu ia no mercado, ele tava comigo, o tempo todo. Falava sozinho. Sozinho, né? Sozinho não. Falava com ele, as pessoas, você tá louco, como assim, né? Então, isso pra mim foi muito importante, cara. Então, se eu perguntasse, eu tenho outra experiência que eu posso te falar sobre como foi o ministério do Espírito Santo na minha vida, mas como eu conheci o Espírito Santo foi através do Bom Dia Espírito Santo, do pastor Benny Hinn, na época, que me chamou muita atenção esse Bom Dia Espírito Santo, né? E de lá pra cá, cara, o nosso relacionamento foi crescendo, foi aumentando, e eu posso dizer, é possível se relacionar com o Espírito Santo. E você estava falando que foi crescendo e foi aumentando, como é um relacionamento entre duas pessoas. Total. Que quando você conhece ali algumas coisas, mas você ainda não tem intimidade, mas você vai desenvolvendo essa intimidade, assim como você desenvolve uma intimidade com uma pessoa que você, de carne e osso, que você consegue ver, você desenvolve o seu relacionamento com o Espírito Santo aos poucos, né? E você falou uma parada muito interessante, pô, aqui tem um assunto, mas você falou uma parada muito interessante que eu quero esticar um pouco, que é, eu ia para o culto de domingo, mas eu já estava ali com o Espírito Santo, né? E às vezes as pessoas entendem que, cara, eu vou para a igreja para me encontrar com Deus. Não é exatamente isso, né? Não, porque, cara, quando a gente fala sobre a presença de Deus é uma pessoa. É isso. É uma pessoa. Então você vê Maria, quando estava grávida de Jesus, ele estava grávida de uma pessoa. Quando ela encontra com a Isabel, com a prima dela, quando ela encontra, ela fica cheia do Espírito Santo. É isso. Ela fica cheia, por quê? Porque ela carregava a presença. Entende? Então, assim, a gente carrega. 1 Coríntios vai dizer, capítulo 3, que nós somos o templo do Espírito Santo. Né? Então, nós temos o Espírito Santo habitando dentro da gente, nós temos o Espírito Santo com a gente e nós temos o Espírito Santo sobre a gente. São as 3 dimensões que o Espírito Santo trabalha e caminha na vida do cristão. Então, é esse lance. Então, quando eu chegava na igreja, até hoje eu chego na igreja, não é que eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus na palavra, vou buscar a Deus na adoração, sim. Mas nós já estamos com Ele. Essa é uma verdade. É isso. Né? A gente carrega a arca, cara. Nós somos sacerdotes, nós carregamos a arca. E Ele é a presença de Deus. Então, quando a gente chega na igreja, assim, imagina, um monte de gente se juntando, carregando a presença. Quando todo mundo entende isso, o que acontece? É isso. É uma manifestação da glória de Deus, que é a manifestação palpável. Eu ministrei isso esses dias, eu não lembro onde, tá? Não lembro onde foi. Que Deus é um Deus de relacionamento, né? Ele se relaciona primeiro com Adão e Eva de uma forma, depois ele se relaciona com o seu povo, com Moisés de uma outra forma, depois ele se relaciona com o seu povo de uma outra forma, depois vem Jesus, se relaciona de uma outra forma. E hoje, o véu se rasgou. Isso. E o Espírito Santo habita em nós. É um nível de relacionamento que só é menor do que a eternidade. Isso. Quando nós nos relacionaremos num corpo glorificado com um Deus presente o tempo todo. Mas nós estamos no último nível possível de relacionamento com o Deus que nos criou. Isso. Então isso é uma parada, cara, que quando a gente entende, pelo menos quando eu entendi, eu falei, cara... Não, é um privilégio, cara. Isso é O que a gente vive, Moisés não viveu. Os profetas não viveram. Os profetas não viveram. É uma parada assim que é... Não, é insano. É insano. É insano. E aí, o que eu tenho hoje, que eu carrego comigo, é o valor disso. O meu chamado hoje, o meu propósito de vida é despertar as pessoas para esse relacionamento. Porque, cara, ao mesmo tempo que o Espírito Santo é tudo isso, André, ao mesmo tempo que ele tem essa representatividade, o véu se rasgou e nós temos o novo e vivo caminho, que é Jesus, que nos dá acesso à presença do Pai, e é o Espírito Santo que promove todo esse lugar de presença e de relacionamento. O Espírito Santo talvez hoje seja a pessoa mais negligenciada nas igrejas. Porque as igrejas elas vão construindo estruturas, mecanismos, métodos e tudo mais, e muitas vezes deixa de convidar o Espírito Santo e talvez não ensine sobre essa realidade da pessoa do Espírito Santo, e as pessoas elas vão se relacionar com uma força impessoal. Sim. Aí elas acham que o choro no culto é o Espírito Santo, que o arrepio é o Espírito Santo. Isso é uma manifestação do Espírito, mas de fato não é o Espírito, porque o Espírito Santo é uma pessoa. E quando ele se manifesta, ele nos toca. Eu amo isso, cara. Eu amo ficar jogado no chão, chorando na presença, adorar, levantar as minhas mãos, adorar, orar em espírito. Eu amo isso, cara.
E isso é maravilhoso. Mas tudo aquilo que a gente sente, que é sensorial, é a manifestação dele. É a mesma coisa. Você, por exemplo, se a tua esposa ou teu filho virar para você e falar assim, pai, eu te amo muito. Primeira coisa, seu coração vai ficar aquela coisa aqui assim, ó. Né? Nós somos pais, nós sabemos disso. Quando um filho fala para nós que nos ama espontaneamente, nosso coração fica como? Vem aquele desejo, sabe, cara? Aquela emoção vem para fora. É a manifestação de uma palavra. É a mesma coisa. Então o Espírito Santo é uma pessoa e quando ele se manifesta, ele nos toca. Nos toca. E aí a manifestação disso é as nossas emoções. Só que as pessoas, às vezes, elas estão acostumadas a se relacionar com as emoções provocadas pela manifestação da presença. E aí ela vai ter um problema, muitas vezes, André, que eu tenho, cara, viajando o Brasil, ensinando sobre isso, eu posso dizer para você, as pessoas, elas vão pro culto. Até falei isso domingo agora. As pessoas, elas vão pro culto. Quando ela chega no culto, ela tá debaixo de uma atmosfera profética ali. Mas essa atmosfera, ela foi gerada pelos intercessores, pelos ministros de adoração, pelo pastor que se preparou para trazer a palavra. Sim. Existe já uma rede de pessoas orando, intercedendo para que o culto aconteça. Para que nada haja de impedimento para chegar à palavra, para que a palavra seja semeada, para que caia no coração, as pessoas recebam e frutifiquem essa palavra, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, para que as pessoas confessem a Cristo, aqueles que não conhecem a Cristo. Então já tem toda uma atmosfera. Quando o ministro de louvor ou a banda dá o primeiro acorde, cara, muitas vezes o céu se abre, porque já foi uma atmosfera toda criada. Aí a pessoa tem a experiência do culto. Só que ela não criou essa atmosfera. Sim. Essa atmosfera foi criada por terceiros. Aí o que acontece? Quando ela vai para casa dela na segunda-feira, ela vai para o seu quarto, Mateus 6,6, ela entra no seu quarto e fecha a porta, com a mesma expectativa do que ela viveu no culto. Só que agora, lá no seu quarto, ela vai ter que criar essa atmosfera. Não tem ninguém criando essa atmosfera por ela. Ela precisa entender que ela é um sacerdote, um responsável pela presença, em ministrar a presença, sabe? E aí o que acontece? A pessoa vai para o quarto na expectativa do sensorial. Então, se eu não choro igual eu chorei no culto, o Espírito Santo não veio. É isso. Se eu não me arrepiei no meu quarto como eu me arrepiei no culto, o Espírito Santo não está aqui. É isso. Então, eu vou pro meu quarto com a palavra de Deus, a palavra de Deus já não é mais suficiente para mim. Eu preciso sentir. Saca? Então, o que eu percebo é que, às vezes as pessoas, às vezes não, grande parte das pessoas, eu falo isso com amor, é porque... É a realidade, é a minha preocupação. É o que a gente vê. A gente precisa ensinar. E as pessoas, por exemplo, as pessoas vão para a igreja, a gente ensina a palavra de Deus, mas as pessoas não sabem orar. É. Não tem nenhuma aula de oração. E, vamos ensinar a orar. A prática. Como que é? Cara, entra no teu quarto, ora a palavra. Ora a palavra. E como que a gente se comporta? Não sei. Cada dia vai ser de um jeito. Se eu conviver com você, André, eu vou me deparar com uma realidade que eu não tenho hoje. Exatamente. Cada dia o André vai se comportar de um jeito. Tem dia que você tá legal, tem dia que você não tá, tem dia que você tá mais animado, tem dia que você tá mais triste, e por aí vai. Normal. E normal. Com o Espírito Santo é igual. Então, se eu chorei hoje no meu quarto com o Espírito Santo, por que eu tenho que chorar amanhã? Não tem uma regra. E tem uma parada também que eu vejo acontecer muito, exatamente esse ponto que você estava falando, que é, você falou sobre a comparação comigo mesmo, mas tem muito também a comparação com o outro, né? Total, muito. Que eu vou pra igreja e eu vejo que o outro tá se chorando e falo, pô, eu nunca tive uma experiência com o Espírito Santo. É porque não precisa ser exatamente igual, né? Sim. Você vai ter uma experiência completa. Eu tive experiências com o Espírito Santo que foram completamente diferentes de amigos que tiveram outras experiências e ótimo, glória a Deus. Exato. Cada um no seu quadrado. Eu gosto de usar um exemplo disso quando você fala. Eu ensino muito falando desse exemplo. O café. Eu e você. Se eu tomar café... Tem gente que toma café à noite e não vai dormir. É isso. Tem gente que vai tomar café à noite e o cara vai dormir tranquilamente. É a mesma substância com duas reações. É a mesma coisa do Espírito Santo. É a mesma pessoa e você pode ter várias reações. Tem gente que no momento onde a glória de Deus está se manifestando, o cara se chacoalha inteiro. O cara cai no chão, o cara chora. Mas isso é uma regra para todos? Não. O que de fato tem que acontecer é eu crer no meu coração que o Espírito Santo está. E que eu quero ele, que eu quero me render. O que eu aprendi é, à medida que eu me entrego a ele, ele se entrega a mim. Sempre vai ser um relacionamento bilateral. Nunca vai ser unilateral. Tem as nossas duas partes. Então, à medida que eu me entrego para ele, eu vou provar mais dele. À medida que eu me lanço a ele, ele vai se lançar a mim.
Então você percebe que no relacionamento com ele sempre funciona assim. Agora, o fato do irmão estar orando em línguas, ou tá, sei lá, estribuchado, caindo no chão, teve uma experiência, o corpo dele se tremeu todo, e eu tô aqui na minha, não significa que Deus ama mais ele do que a mim, ou que o Espírito Santo, para ele é alguém, para mim é outra pessoa. Não, tem nada a ver. Eu acho que você pode ser cheio dentro do seu comportamento mais sério, por exemplo. Né? E tem gente que vai ouvir a Deus de uma forma, tem gente que vai ouvir a Deus de outra. Tem uma parada que é muito interessante, que é quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para Atos, mesmo dentro dos apóstolos, eles tiveram experiências diferentes. Ah, boa. Filipe foi transportado de um lugar para outro. Sim. Com Pedro isso não aconteceu, mas Sim. Pedro teve uma visão. Paulo ouviu e viveu. Sim. Cada apóstolo, quando a gente olha para Atos, eles tiveram uma experiência diferente com o Espírito. Sim. E quando, com Jesus na Terra ainda, eles entraram numa de se comparar, Jesus já falou, galera, vocês não entenderam nada. Vocês não entendendo nada. Sim. Pô, tô caminhando com vocês aqui, mocota, vocês não estão entendendo nada. Sim. Então, não é sobre isso. Não é sobre isso, não tem que se comparar com a experiência do seu amigo. Não é porque o seu amigo caiu que você precisa cair. Não é porque o seu amigo falou em línguas que você precisa falar em línguas. Não é porque o seu amigo chorou que você precisa chorar. Exato. Não tem padrão. Não tem padrão. O que ele quer, cara, eu sinto sempre, é o nosso coração. Ele quer a nossa entrega. É isso que ele quer. Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração e eu te mostrarei o meu caminho. Então, quando nós entregamos o nosso coração e, de fato, pela fé, reconhecemos que ele é alguém e nos relacionamos com ele, é isso que importa, cara. As experiências, cada um vai ter a sua. Não tem como a gente colocar num padrão e falar, todo mundo tem que ser assim. Né? Lembra antigamente? Acho que você vai lembrar. Eu ouvia muito falar isso. Não, a evidência, para o cara ser batizado em línguas, no espírito, ele tem que falar glória, 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 glória. Vai falando glória, que daqui a pouco você enrola a língua. A primeira vez, gente, misericórdia. É até complicado de explicar. Eu fui para uma igreja, quando eu voltei para Guarulhos, eu fui para uma igreja perto de casa, porque eu não tinha igreja aqui em Guarulhos. Eu fui para a igreja mais perto que tinha. E eu não sabia o que era falar em línguas. E acabou o culto com muita vergonha, eu muito tímido. Eu cheguei pro pastor e falei, pastor, cara, posso tirar uma dúvida? O que é esse falar em línguas? E foi exatamente essa explicação. Ele falou, cara, você vai falando glória, uma hora a tua língua vai enrolar, é isso. E eu falei, cara, eu não sei. Eu não respondi nada, eu agradeci e tal, mas sabe quando você sai e fala, eu não sei se é isso, cara. Não é tão assim, né? Não é tão assim. Então você vê, por exemplo, vamos lá. Nada contra, que nem não, o pastor na maior boa vontade, gente. O pastor com o maior coração, ele foi explicar pra mim. Ele talvez também não tivesse o entendimento. Sim, não, com certeza ele não tem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Sim, mas você imagina esse ensino sendo multiplicado, né? Então, tipo assim, ele vai crescendo. Então, não é assim. Né? Então, as experiências, cara, elas são sempre o plus, elas são a mais. Eu acho incrível, eu amo. São resultado de um relacionamento. Nossa, você definiu, André. São resultados de um relacionamento, não é? Você definiu. Você até pode ter uma experiência sem ter um relacionamento pela graça de Deus. Total. Que quer te dar uma experiência pra falar, ó, sim, isso aqui é uma parte do que eu tenho pra você. Exatamente. Mas antes da gente falar porque eu quero falar de como você foi desenvolvendo essa experiência, tem um livro que eu devo ter aqui também em algum lugar, que chama Espírito Santo, se eu não me engano, do John Bevere, se eu não me engano, que fala exatamente sobre o Espírito Santo sendo uma pessoa. Boa. Então, ó, se você nunca leu esse livro, recomendo a leitura do livro O Espírito Santo. Se eu não me falha a memória, do John Bevere, vai estar aqui na descrição o nome do livro, ou talvez o link do livro para você comprar. Cara, que livro fantástico. Ele fala exatamente sobre o Espírito Santo é uma pessoa com quem você se relaciona. Mas como que depois disso, depois dessa primeira revelação, você foi desenvolvendo o seu relacionamento com o Espírito? Boa. Só pegando um gancho no que você acabou de falar, que talvez a grande dificuldade das pessoas é associar a pessoa do Espírito com o Espírito, com alguém que eu não vejo. Sim. Eu aprendi algo a criar uma consciência real da pessoa do Espírito Santo. Então, não dá para ser algo esporádico. Eu preciso criar uma consciência. Então, eu estou com você aqui, eu tenho a plena certeza que ele está aqui. Exatamente. Ponto. Eu estou no mercado, eu tenho a plena certeza que ele está comigo. Eu estou em qualquer lugar, em qualquer ambiente, eu tenho a plena certeza que ele está comigo. Independente de onde eu esteja. E eu vou me relacionar com ele o tempo todo. A gente estava no Uber vindo para cá, eu estava falando com ele. Então, a gente na academia, eu costumo falar, a gente treina, né? E eu falo que a maioria das vezes que eu tenho uma mensagem para pregar,
o Senhor me dá na academia. Muitas e muitas vezes. Paro o treino, começo a escrever. Tá. E aí, claro, depois eu vou orar, eu vou entender melhor sobre aquilo, mas quando você vai ver, é uma palavra que o Senhor quer liberar para alguém. Então, isso traz a realidade. Então, tipo assim, ele tá num ambiente que eu gosto, que é um hobby, que é o meu estilo de vida, e ele está comigo, ele faz questão de estar comigo ali e falar comigo naquele ambiente. Para mostrar para mim que não, eu não falo com você só no culto. Eu não quero te usar só no culto, mas eu estou com você aonde você está, no lugar. Eu estou com você treinando aqui agora. Eu gosto de estar com você nesse lugar. A sua companhia é importante para mim também, sabe? Então, isso faz toda a diferença. Agora, você falou como que eu desenvolvi isso, né? Cara, simplesmente foi buscando, realmente, foi buscando conhecimento na palavra. Então, o livro de Atos, o livro de João e Atos, foi um dos meus primeiros livros que eu comecei a ler, devorei. Minha Bíblia era extremamente riscada, anotava, eu comi cada palavra que estava ali, entendendo, buscando, porque Jesus ele vai falar, né, em João, ele começa a falar sobre o Espírito Santo, João 14, ele fala ali, depois Atos, a gente fala que é o livro do Espírito Santo, né, os Atos do Espírito Santo, né, que é muito evidente a pessoa, a manifestação, a igreja sendo guiada pelo Espírito, o Espírito Santo levantando pessoas, né, e você vê o poder do Espírito Santo sendo manifesto no livro de Atos e tal. Então eu fui aprendendo ali. Aí, cara, teve um momento da minha vida, isso foi muito importante, foi muito marcante pra mim. Foi um dos momentos bem desafiadores pra mim. Eu tava desempregado na época, eu tava com a minha esposa em casa, e a gente fez almoço e tal, foi logo depois do almoço. E eu tava lavando louça. Eu tava com a mão cheia de sabão, com a torneira ligada, ouvindo a Ele e a glória do Diante do Trono. Adorando o Senhor, lavando a louça ali e tal. Cara, eu lembro que foi... Eu fico emocionado só de lembrar, porque isso marcou demais a minha vida. Quando eu tava ali lavando a louça num dia comum, não tava num culto, não estava compartilhando a palavra, não tava no monte, não tava lavando a louça da minha casa, servindo a minha família, né? Tava ali e tal. E de repente, eu ouvi assim, Rafa, e eu tive a convicção que era a voz do Pai. Não era a voz do Espírito Santo e não era a voz de Jesus. Como que eu tive essa convicção? Não sei. Eu sabia que era o Pai que estava falando comigo. Quando ele falou assim, Rafa, cara, na hora eu travei. Eu travei, eu não conseguia mais me mover, e eu lembro que eu falei assim, Senhor, eu tô aqui. Pode falar, eu tô aqui. E eu lembro que aquele dia ele falou assim, hoje eu tô te entregando o ministério do Espírito Santo. Eu estou te enviando para você compartilhar isso com todas as nações da terra. Quando ele fala aquilo, cara, a glória de Deus me abraça de tal maneira. Eu caio no chão e eu começo a chorar, parecia uma criança, chorando, sozinho, e eu gritava. Gritava. Era um negócio aqui dentro do meu ventre, aqui dentro, era uma coisa que era com a mão cheia de sabão, com a torneira ligada. E eu caído no chão, gritando, a minha esposa veio correndo, o que foi? Eu falei, não sei. Chorando, eu falava com ela, chorando, eu falava, o senhor me encontrou, o senhor falou comigo, tá? E a partir daquele momento, eu tive a plena convicção que o meu chamado era ensinar sobre o Espírito Santo, que era compartilhar com a minha geração sobre a pessoa do Espírito Santo. E aí, cara, eu posso falar com facilidade isso. O Espírito Santo, como uma pessoa comum, você não conhece ele da noite pro dia. Você vai conhecendo ele. Você vai conhecendo as faces do Espírito Santo. Você vai conhecendo ele de uma maneira profunda a cada dia. A cada dia. Eu falava, eu quero te conhecer. Eu falava, cara, né? Louco, desesperado. Eu, calma, Rafa. É um dia de cada vez. Então eu fui provando porções da realidade da presença dele diariamente no meu trabalho, na minha família, no ministério. Então eu fui conhecendo o Espírito Santo ali. Fui aprendendo a conhecer ele. Então assim, eu fui vivendo isso. Profundidade mesmo. Até que um dia... na igreja, tinha um rapaz lá, o Márcio, ele vira para mim e ele traz, o Deus usa ele para trazer à existência o meu DNA. E ele falou assim, Rafa, ele olhou para mim e falou assim, Rafa, Deus te chamou nessa geração para ser um avivalista. Quando eu olhei aquilo, eu falei, explodiu minha cabeça assim, né? E a partir daquele dia eu carrego isso, cara. Então hoje eu entendo que eu sou um avivalista para essa geração.
E todas as vezes que o Senhor me dá uma oportunidade como aqui, ou em qualquer outra igreja que eu vou ministrar, no Brasil, no mundo, em qualquer lugar onde o Senhor me chamar, eu sei que eu tenho a incumbência de ensinar sobre o ministério do Espírito Santo, levar as pessoas a entenderem essa realidade. Para quê, cara? O lema da nossa igreja, que se tornou da nossa igreja hoje, mas na época, quando eu era pastor de um ministério, era o despertar para transformar. O que eu entendi com isso? Se eu despertar para um relacionamento vertical com Deus, se eu despertar para uma intimidade, um relacionamento profundo, eu vou transformar no meu relacionamento horizontal. Isso é avivamento. Avivamento e reforma. Todo avivamento culmina numa reforma. Então, se eu despertar para um relacionamento com Deus, avivamento pessoal, eu vou despertar as pessoas onde eu encontrar, na igreja, na rua, no trabalho, na universidade, em qualquer lugar. A natureza do Espírito vai se manifestar. O caráter do Espírito vai se manifestar. Os dons, o poder do Espírito vai se manifestar. A minha vida, a sua vida, ela começa a falar sobre Cristo de uma maneira natural. O nosso comportamento, ele tem a incumbência de grande comissão. O nosso coração não tem outro objetivo a não ser manifestar a glória de Deus. Então, e quando isso acontece, imagina, você está com uma pessoa no seu trabalho, você está com uma pessoa em algum lugar, daqui a pouco, sei lá, vem uma palavra de conhecimento falando, André, isso faz sentido para você? E naquele momento existe um ponto de conexão entre você e o Senhor, e você se sente amado, e isso vai transformando. Então isso pode trazer cura, pode trazer libertação, pode trazer te encontrar com o Senhor, sabe? E isso leva você para o Senhor. Né? Então a gente tem muitas experiências nesse sentido e, cara, eu amo isso. E eu falo que depois dessa experiência que eu tive pessoal com Deus, esse relacionamento ele foi crescendo, ele foi sendo progressivo, dia após dia, fui entendendo o que é o poder de Deus, fui entendendo o que é a presença de Deus, eu fui entendendo o que são o fruto do Espírito, né, os dons do Espírito, eu fui crescendo nisso, porque quando as pessoas olham para o Espírito Santo, André, às vezes elas querem muito o poder de Deus. Isso. Só o poder. Poder, curar, mas quem quer o fruto do domínio próprio? Isso. Entendeu? Eu quero muito poder. Quem quer pagar o preço de ter o poder. É isso, exato. A unção, a gente fala do preço da unção. É isso. Né? Se você vai falar unção, cara, a unção, pensa no azeite. A unção nada mais quando Jesus está no Getsemane, né? Ele está no Jardim das Oliveiras, num lugar onde tem óleo, né? Num lugar onde é fabricado o óleo. Eu não sei se você sabe, mas a azeitona, ela tem várias prensas, né? Ela prensa uma, a melhor prensa é a última. É aquela que é a mais valiosa. Com o Senhor não é diferente, cara. Para eu ter unção, eu vou passar por prensa. Eu vou passar por esse lugar de prova. O Senhor vai provar o meu coração. O Senhor vai garantir que a natureza pecaminosa que habita em nós, ela esteja num lugar sufocado, onde ela não vai comprometer aquilo que Deus está fazendo. Então, por isso que Jeremias vai dizer do vaso, né? O oleiro está fazendo o vaso, então às vezes o Senhor fala assim, não, tá bom. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. E muitas vezes o vaso, quando está pronto, Deus pega e fala assim, deixa eu colocar na estante. Deixa eu ver como esse vaso vai se comportar na estante. Eu não vou colocar ele na mesa para todo mundo ver, para enfeitar. Vou deixar ele na estante. Até porque a gente olha para as pessoas que fluem muito no poder e é claro que você olha aquilo e você fala, meu, eu quero isso pra minha vida, cara. Sim. A gente recebeu alguns convidados aqui, eu vou falar do Panf de novo, porque o Panf é um cara fantástico. E ele flui de um jeito que você fala, eu quero isso, velho. Só que ele fala isso, ele fala, cara, tem um preço que você paga. Sim. Tem um preço que você paga. Uhum. Fazer um comentário rápido aqui, vou deixar uma outra dica. Tem um livro que se chama Azusa. Não é um livro para qualquer pessoa, porque tem alguns pontos ali meio complexos, mas, cara, ele fala muito... Eu não vou lembrar o nome do autor, é um livro de capa marrom, galera. Eu não vou lembrar o nome do autor. É um cara que viveu Azusa e ele fala sobre isso. Ele fala sobre o preço que se paga. Sim. Sobre o quanto eles entraram em oração, o quanto eles se dedicaram em oração para buscar a presença de Deus e buscar uma experiência e ter relacionamento com o Espírito. É isso, cara, você precisa ter. Recomendo o livro, não é para qualquer um o livro, é um livretinho bem fininho, rapidinho de ler. Sim. Mas, cara, fala sobre o quanto eles se dedicaram em oração. Exato. E daí, quando a gente olha para essas pessoas e fala, eu quero isso que essa pessoa tem, uma das primeiras perguntas que eu acho que a gente tem que se fazer é, por que você quer isso? Boa. Você quer isso porque você quer esse lugar do holofote? Uhum. Ou você quer isso porque você quer servir as pessoas através do seu dom?
Exato. Porque se você quiser o lugar do holofote, já tá tudo errado, cara. Isso. Porque é um lugar de holofote. Sim. É um lugar sim, de holofote. sim. Eu falo do Panf aqui. Cara, o Panf é um cara que ele tá num lugar de holofote. Pô, ele sobe, ele pega o microfone, você olha pro que o cara fala, a palavra que o cara entrega, você fala, meu, não é normal isso. Só que qual que é o coração dele por trás disso? Quem tá mais próximo sabe o coração do cara. Então por que você quer isso, sabe? Eu acho que é uma boa pergunta pra se fazer. Não existe unção sem preço. Né? Tudo isso, cara, é conquistado no secreto lugar. É isso. Na sua vida de santidade, na sua vida de devoção, na sua entrega, nas suas renúncias, nas perdas que você tem. O Senhor prova o nosso coração com tudo isso. Isso tudo é um preço. Se você permanece amando o Senhor de todo o seu coração. Persevera. Exatamente. A gente estava falando isso hoje, indo para a academia, André, porque Jesus ele traz um ponto muito crucial aqui. Eu posso definir para você aqui. Jesus vai falar assim, olha, naquele dia, vocês vão falar assim, Senhor, Senhor, expulsamos demônios no seu nome, curamos enfermos, ressuscitamos os mortos, mas eu vou dizer para vocês, afasta de mim, porque eu não os conheço. Então, entre poder e conhecer, eu fico com o conhecer. É isso. Enquanto eu busco a Deus, é isso que interessa. O meu relacionamento com Deus. O poder, ele vai ser um plus. Eu busco a Deus no secreto e Deus me usa no público. É assim que funciona. Agora, tem pessoas que querem, porque as pessoas olham, André, na verdade, como você falou, é Panf. É Panf. Quem está sentado ali, ou quem vai ver aquilo, elas veem o glamour do ministério. Elas veem a glória se manifestando, elas veem o poder de Deus manifestando as pessoas, né? Nas pessoas e tal. Mas elas não entendem que aquilo ali, naquele dia, naquele momento, é o resultado de uma vida de busca, de santidade, de entrega, de devoção, de abrir mão de muitas coisas, né? Então, assim, cara, eu carrego marcas daquilo que eu vivi para viver o que eu vivo hoje. E tá tudo bem, eu amo isso. Né? Carrego... Não é uma reclamação, né? Não. Pelo contrário, é motivo de me alegrar com tudo aqui, todas as marcas que eu carrego por conta disso, porque é exatamente isso. É o lugar de você, do Senhor que... E essas marcas é um sinal do Senhor falar assim, Rafa, eu preciso confiar em você. É muito sério o que eu tenho para você, então eu preciso confiar de que você vai permanecer no lugar que eu te dei. Que você não vai se trocar, não vai se vender, que você não vai barganhar, que você não vai se prostituir na palavra, que você não vai se preocupar com dinheiro, com fama, com... Não, eu preciso garantir que você permaneça no lugar da essência. Então eu creio que esse lugar, vem de esmagar, ele é necessário. Então, eu diria para você que quer viver num alto nível de unção de Deus, cara, você não vai ser isento de passar por esse lugar, de ser pressionado. E começa tal... Não sei se começa... Não tem como... Quem sou eu pra definir regra? Porque nem tem regra, né? Mas passa pelo processo... Não... Isso é muito complicado de entender. Não legalista, mas passa pelo processo de santificação. Não legalista. Sim. Não é pra ser legalista. Sim. Mas passa por um processo de santificação. Porque senão você vai pra aquele lugar de destaque, você vai pra aquele lugar onde você manifesta... A sombra de Pedro curava, cara. Isso. Só que se você não tá preparado pra esse lugar, isso te leva a cair. Total. E daí isso não vai ser bom pra você. Então, o que eu penso é que a gente tem que... Entenda o que eu vou falar. A gente tem que buscar o relacionamento com o Espírito Santo rápido, mas sem pressa. Isso. Rápido fala de intensidade e de prioridade. Sim. Mas sem pressa pra não atropelar processo. Nossa, perfeito. Eu faço as suas palavras, exatamente isso. Eu assino embaixo porque é colocar cada coisa no seu lugar. Cada momento de vida que você está vivendo. Há momentos, há alguns anos, o Senhor falou assim, eu passei o ano inteiro dentro de um processo de jejum, de santificação. De novo, estava lendo um livro, recomendo esse livro, chama Em Honra ao Espírito Santo, do Cash Luna. É muito bom. Estava lendo esse livro e ele começa a falar do emocional. Ele começa a falar do interno. Eu nunca tinha ouvido falar desse processo assim. E eu comecei a ler esse livro e eu falei, Espírito Santo, me vira do avesso, mas me transforma. Meu temperamento, minha personalidade, minhas feridas. E eu fui muito intencional nisso. Eu lembro que eu fiquei um período grande de jejum, né, sendo intencional nisso, porque eu queria essa transformação. Cara, foi maravilhoso. Foi incrível. Então, assim, é necessário ser transformado. Uma vez eu preguei, cara, eu diria pra você que
a coisa mais importante que nós deveríamos saber sobre o Espírito Santo é que o que ele mais ama é nos transformar. Porque ele vai nos transformar à imagem de Cristo. Glória a Deus. 2 Coríntios 3:18. Nós não vamos ser transformados para nos tornar pessoas melhores, mas à imagem de Cristo. Então, eu sempre falo assim, a presença me leva a ser, o poder me leva a fazer. É isso. São coisas diferentes. Então, a transformação, não existe poder sem transformação. Não existe. Nós temos que ser transformados, e essa transformação ela é de glória em glória. É isso que você falou, sem pressa. Ela é no tempo determinado por Deus. Cada estação, cada temporada, são coisas que Deus vai tratar. Cada ciclo, Deus ele vai puxar uma carta na mão e falar assim, agora eu tenho isso aqui, vamos tratar. Agora eu tenho isso daqui, vamos cuidar. E aí vai crescendo. E isso vai aumentando a sua intimidade, isso vai aumentando a tua fé, isso vai aumentando a sua segurança, a sua identidade no Senhor. Ela vai ganhando forma e vai ficando sólida, né? E então, você vai conhecendo e você vai se aperfeiçoando no caráter de Cristo. Portanto que Paulo fala, né? A estatura do varão perfeito. Então, a ideia do Espírito Santo é nos levar para um lugar de transformação. Ele pega a gente numa pedra, ele vai transformando um diamante, vai lapidando, 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 lapidando. E, claro, ele vai nos transformando, vai nos usando, ele vai nos transformando e vai nos usando, mas ele vai trabalhando dessa maneira também, mas quanto mais eu permito e mais me entrego e permito que o Espírito Santo faça e transforme a minha vida, com certeza, existe uma explosão de poder fora de série. E é muito, muito louco isso que a gente tá falando, porque é importante que... Eu penso que é importante que as pessoas entendam que a gente tá falando de tudo isso, mas não adianta você anotar e tentar fazer uma fórmula. Não. Então eu vou fazer isso, check. Eu vou fazer isso, check. Quando a gente fala de um preço a pagar, por exemplo, a gente, sem combinar nada, a gente falou aqui de 4 livros já. Sim. De 4 livros que a gente estudou, que a gente leu, sem contar os livros da Bíblia, que a gente já falou de Atos, já falou de João, que a gente leu. Então, assim, isso também é um preço. Porque, às vezes, a pessoa ela quer a experiência, ela quer o falar em línguas, ela quer a alegria, ela quer o momento de emoção. Só que ela não quer conhecer através do que Deus já deu. Deus já deu a palavra. Isso. E a palavra dele. É o fundamento, sim. É o fundamento. Então, você precisa conhecer. Você precisa começar conhecendo aquilo que ele já deu. E você vai ter a experiência. Você não precisa ter pressa para isso. Isso aí. Você não precisa se comparar com as pessoas, mas você precisa pagar o preço de conhecer a palavra. Sim. Isso não é um checklist. Terminei de ler a Bíblia. Pronto. Espírito Santo, anota aí que eu já terminei. Sim. Então, bati a meta. Não é isso. É você ter relacionamento com a palavra. Isso. Que vai te levar para um relacionamento com outros autores, outros livros e outras pessoas. E você vai estar ouvindo uma ministração e aquilo vai falar... Isso. Cara, isso daqui queimou no meu coração, cara. E de repente você tá conhecendo o Espírito Santo. Isso. E começando a ter relacionamento, experiência. E aí quando você vai ver, por exemplo, falando de propósito, quando você vai ver Atos capítulo 1, 8, Jesus ele fala assim, vocês vão receber o Espírito Santo com um propósito, para ser minha testemunha. É isso. O propósito é esse. O que é ser testemunha? No original mesmo, a palavra testemunha, ela vem de mártir. Então você está disposto a morrer por Jesus com a pessoa do Espírito Santo? Porque ele vai te usar para testemunhar. Muita gente quer a plataforma de uma igreja. Mas será que você está afim também de pregar num busão? Sabe, na universidade? Você sabe como você vai ser perseguido ali quando você pregar o evangelho? Porque é para você testemunhar Cristo. É o poder do Espírito Santo na nossa vida, André, ele tem um objetivo: testemunhar Cristo. Por que muitas pessoas falam assim, eu não tive experiência, eu não fui batizado no Espírito? Por que tem... As pessoas ficam... Porque ela não entendeu o propósito. O batismo do Espírito nessa dimensão, as experiências, ela tem um propósito. Ela não é para o meu bel prazer. O propósito não é a experiência do domingo. Não. O propósito não é o choro do domingo. Não. O propósito é a transformação que vai acontecer para que você testemunhe dele para as pessoas. É isso. E o choro do domingo é uma consequência disso, cara. Sim, total. Faz parte. Faz parte. Eu acho que é válido. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu amo, cara. É maravilhoso. Eu amo. Se você vai na nossa igreja de domingo, provavelmente você vai me ver jogado lá no chão, prostrado no Senhor, aos pés dele, ele chorando, buscando ele. E não é para ser visto por ninguém, não. É porque eu amo esse lugar. Quem gosta desse lugar, pode ser em qualquer lugar, cara.
É. Você fala, André, me dá licença, deixa eu deitar aqui um pouco. Eu vou buscar Deus aqui, não tem problema com isso não. Então, assim, isso é maravilhoso. Só que eu não posso me relacionar com o Espírito Santo com a base da experiência. Isso. Eu tenho que me relacionar com ele por quem ele é. É esse o ponto. Quando eu me relaciono por quem ele é, eu entendo que ele tem emoções, ele tem, por exemplo, Efésios 4:30 vai dizer, não entristeça o Espírito Santo. Eu quero muito poder, mas eu estou entristecendo o Espírito Santo, eu preciso entender isso. Espírito Santo, como que eu não te entristeço? Me ensina. Quem se relaciona pela experiência é namorado. Nossa, Né? boa. Não tem necessariamente uma fidelidade, não tem necessariamente um relacionamento sólido. É Sim. namorado. Sim. Namorado se relaciona pela experiência. Quem se relaciona pela pessoa é quem casou. Isso. Nossa, Então, muito sentido. tem que casar, tá ligado? Sim. Você tem que estar disposto a casar. E casar, quando a gente fala do natural, né? Fala de você abrir mão das suas vontades para você fazer a vontade do outro. Fala de você abrir mão da sua felicidade, às vezes, para você fazer a alegria do outro. Fala Sim. de você abrir mão do seu tempo para você dar o seu tempo pro outro. Exato. Esse é o casamento. Sim. O namoro você se vê uma vez ou outra, você tem uma experiência legal e acabou. Sim. O preço que se paga... Se sentiu e beleza. Então, assim, eu creio que, fazendo uma analogia muito simplista, né, gente? O Espírito Santo, ele não nos chama para namorar. Ele nos chama para um casamento. Pra casar, cara. exatamente. Nós somos a noiva de Cristo. Que é o que vai acontecer. Que é o que vai acontecer. Nós somos a noiva de Cristo. Sim. A gente não é a namorada de Cristo, a gente não é a ficante de Cristo. Uau. Então, eu penso que a gente precisa investir nesse relacionamento. E para quem tá buscando esse investimento, o que você... Putz, a pessoa tá chegando na igreja, tá chegando na sua igreja, a pessoa tá chegando na sua igreja e tal, não sabe muita coisa, o que você recomenda pra pessoa começar? Primeiro de tudo, ser intencional. Perfeito. Priorizar. Ser intencional. Como? Disciplinas espirituais. Básico. Meditação na palavra, oração e santificação. São 3 ferramentas assim que é bíblicas e não tem... eu vou inventar de... Não tem... Cara, Tem segredo. Não tem segredo. Eu aprendi isso. Não tem segredo. O dia que eu aprendi, eu vi um pastor pregando há muitos anos e aquele monte de gente cai na unção, aquele poder todo e tal, e de repente ele falou assim, gente, isso aqui é fruto do tempo que eu passo com Deus. Eu falei, quê? Como assim? É só ficar com Deus que eu vou viver isso? Aí foi onde eu aprendi. Então, assim, eu diria, seja intencional e priorize o seu relacionamento com Deus. Esse é o ponto. Não é gastar tempo, é investir tempo. Então, cara, abre a mão de rede social por um tempo. Abra mão de relacionamentos tóxicos por um tempo. Abra mão do que for necessário para você ser intencional e buscar o coração de Deus. Então, entrar no quarto e fechar a porta. Primeiro ponto. Passar tempo com Deus. E ali, você vai falar com Ele. Ali, e outra, as pessoas acham que se fica falando 3, 4 horas. Não, cara, mas você vai ter um momento onde você vai ler palavra, onde você vai orar, onde você vai interceder, você vai falar com Deus, vai trocar uma ideia com Deus. Onde você vai descansar na presença. Você vai descansar na presença, cara. Isso é incrível. A presença, valorizar a presença. Sabe, uma vez, eu gosto de contar esse testemunho sempre, que é esse que me marcou sempre. Eu cheguei em casa, e aí eu fiz janta e tal, eu tava com as crianças na sala depois, e o Espírito Santo falou assim pra mim assim, Rafa, eu quero você. Bem assim. E eu falei, Espírito Santo, já vou. Eu já vou. E continuei brincando com as crianças, minhas filhas eram pequenas. E eu já vou, tá, não sei o que. Espírito Santo, Rafa, eu quero você. E eu continuei brincando, falei, já vou, tava muito cansado. Tava até com roupa de trabalho ainda. E aí de novo, aí eu senti que mudou o tom da voz. Rafa, eu quero você. E eu falei, aí rapidamente falei, gente, dá licença um pouquinho e tal. Cara, eu entrei no quarto. Eu fechei a porta. Quando eu fui orar, ele falou assim, eu não quero que você fale nada. Eu só quero que você desfrute da minha presença. Só isso. Cara, você imagina como eu fiquei. Eu caí no chão, mas eu não conseguia mais falar. Só chorava, me perdoa. Era pra ter vindo na primeira vez, eu vim na terceira. Você só queria minha companhia e eu não quis dar pra você. Sabe, e depois, né, claro. Eu fiquei desfrutando da presença dele. Então, o lance as pessoas, elas são muito ativistas. Então elas acham que ficar 1 hora com Deus, eu tenho que ficar 1 hora falando. Jesus vai falar, não é pelas suas vãs repetições, cara, que você será ouvido. Sabe, o Senhor, ele só quer a sua presença. Não é de lábios que louvam, mas é o coração, cara. Sabe, Mateus 5,18, se não me engano,
Os lábios falam uma coisa, mas o coração está longe. Não é pra você ficar falando, Deus só quer o seu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Os de mãos limpas e o coração puro. Bem-aventurados aqueles que vêm a Deus. Sabe? Então, assim, quando a gente vai para esse lugar com o desejo de encontrá-lo, nós encontramos. Então você pode ficar, sei lá, cara, o que você consegue fazer de melhor? 15 minutos é o seu melhor? Então faça os 15 minutos. Você consegue ficar 1 hora? Então fique 1 hora. Você consegue ficar 4, 5 horas? Fique 4, 5 horas. O que você... você tem que determinar E lembrar que, como você falou no começo, né? Ele tá com você o tempo todo. Sim. O tempo todo. Você tá Sim. no busão indo pro trampo. Sim. Ele tá lá. Exato. Ele tá lá, cara. Coloca teu fone aqui. Fala com o Espírito Santo, cara. Sabe como eu aprendi isso? Eu gosto de usar esse exemplo. Lembra quando Maria, ela vai embora com José e deixa Jesus no templo? Sim. Ela vai embora, estão numa caravana, estão voltando, acho que não me engano, acho que é pro Egito, aquela coisa toda e tal. Daqui a pouco Maria fala assim, cara, cadê Jesus? Não tá aqui. Aí Jesus volta. Eles voltam e Jesus tá lá com os mestres da lei, né, sentado, explicando. Aí Jesus fala assim, mas onde você achou que eu ia estar? Tô na casa do meu pai. E o Senhor falou comigo aquele dia, falou assim, Rafa, o problema é que as pessoas estão indo embora para casa e estão me esquecendo no templo. Quando, na verdade, vocês deveriam me levar para a casa de vocês e para onde vocês vão, porque eu não habito em templo feito por mão de homens. É isso. Saca? Então, assim, essa condição. Criar consciência da pessoa do Espírito Santo e andar com ele aonde quer que você vá. Então, eu acho que é muito isso. Respondendo a sua pergunta, cara, prioridade. Então, criar essa consciência, entrar no quarto e passar tempo com Deus. Passar tempo. Então, o que você vai ler? Cara, eu vou me dispor para ler João. Então, vai lá, cara, seja intencional. Não leia batido, não. Leia lá 2, 3 versículos, medita. Hoje você tem 1 milhão de ferramentas aí para você pesquisar. Você tem Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia... Tudo de graça. Tem tudo. Você tem Google para você pesquisar uma palavra que chamou atenção e por aí vai. Então, assim, é meditar, cara. Não é ler num livro como se fosse um livro comum. Isso aí tem um monte. Mas Jesus vai dizer em João 6,63, as minhas palavras são espírito e vida. Saca? Então, por trás daquela letra, existe um espírito, cara. Existe vida. Então, quando você começa a meditar naquilo, você começa a desfrutar, aquelas palavras vão ganhando vida em você, pronto, você vai se conectando com o espírito da palavra. Saca? Então, você imagina como você sai daquele lugar. Você sai com conhecimento, você sai com mais intimidade com Deus, porque você passou, e o Espírito Santo, lembra que Jesus fala, e ele vos ensinará, ele vos guiará em toda a verdade, ele vos fará lembrar. Então, é o Espírito Santo que vai te ensinando. Na hora que você precisa lembrar, vem a memória, o versículo, vem o que você precisa. Então, assim, é passar tempo com Deus, é ser intencional. Então, tipo, cara, é realmente... Cara, faz um sei lá, como a gente pode dizer, um propósito, um tempo com Deus. Assim, cara, eu vou passar, sei lá, 30 dias. Não vou falhar, nem um dia. Eu vou orar todos os dias, X tempo, eu vou passar um tempo com Deus, eu vou ter ali, pronto. Então, o que eu faço? Eu, Rafael, eu gosto de entrar no meu quarto, eu vou orar a Deus, vou falar com Deus, eu começo a adorar começo adorando Ele por um atributo. Então eu escolho um atributo, a majestade de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus, a dignidade de Deus. Eu começo a orar adorando ao Senhor por um atributo dele, seja ele qual for. Né? Eu tenho lá uma listinha com vários atributos e eu escolho um aquele dia, a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus. Eu vou escolher um atributo e eu vou orar em cima disso. Cara, e depois eu vou falar com Deus. Se eu não tô legal, eu vou falar se eu não tô legal. Se eu tenho algum planejamento, se eu tenho alguma... Eu vou conversando com Deus. Eu vou falando com ele. Depois eu vou ter um momento da palavra. Eu vou meditar na palavra. Eu gosto muito de colocar, às vezes eu coloco um soaking, às vezes eu coloco um louvor no momento que eu estou orando, né? Enfim, eu criar esse ambiente, cara. Depois meditar na palavra, ler um livro, né? Estudar. Então é o que eu gosto de fazer. Eu vou falando com o Senhor ali. E tem dias, cara, que você passa ali 2 horas, 3 horas, 1 hora, por aí vai. Ou 10 minutos. Ou 10 minutos. Ótimo. Aquele dia que você tá mais corrido, você fala assim, cara, isso aqui hoje é a minha semente de hoje, tá aqui. E não, eu sempre que eu percebi que não importa o tempo. Importa a sua prioridade. Você priorizou o Senhor de estar lá aquele dia. É isso. Sabe? Então, assim, claro, se você tem mais tempo, você vai aprender mais, você vai desfrutar mais. Né? Se você tem menos tempo, ok, é importante, tudo bem, mas quanto mais tempo você passar com o Senhor ali, você vai aprender dele na palavra. É isso, é claro, normal, natural. com certeza. Isso... Assim como um relacionamento comum, quanto mais tempo você passa com a pessoa,
mais você vai aprender sobre aquela pessoa, mais você vai conhecer daquela pessoa, daquilo que incomoda a pessoa, daquilo que a pessoa gosta. É natural. Exato. Nossa, você definiu exatamente. Então, eu acho que se eu pudesse dizer para as pessoas como buscar o Senhor, faria isso. E, esse é um ponto, tenha o feeling de entender como o Espírito Santo quer se manifestar aquele dia. Tem dias em que você vai ficar no silêncio, sabe a quietude? É você quieto, cara. Desfruta, sabe? Fica ali com o Senhor. Tem dias que você vai interceder. Tem dias que você vai ser um leão. O Senhor está te chamando para um lugar de intercessão. Você vai interceder por isso, por aquilo, pelas nações. Você virou um soldado, veste a armadura e vai para cima. Tem dia que você vai só adorar, cara. Tem dia que você vai só chorar. Tem dia que você vai só chorar. E é uma delícia. Tem dia que você vai só chorar. E vai ser a sua oração. As suas lágrimas. O que o Salmo 126 diz? Aquele que sai plantando com lágrimas. Então, assim, às vezes a sua oração vai ser as lágrimas. Sabe? Cara, a performance não quer dizer nada. É esse o ponto. Não é sobre a performance. É sobre a entrega. Então, é você. Eu sempre costumo dizer isso. Qual é o feeling? Tenha o feeling. Como o Espírito Santo quer se manifestar naquele dia? O que ele quer te ensinar naquele momento que você vai orar? Sabe? Você entendeu aquele dia, você vai ser só palavra. Então, só palavra. Fica na palavra, cara. Vai meditar na palavra. Vai estudar a palavra. Não, eu entendi, o Espírito Santo está me conduzindo para orar por tal coisa. Ok? Ou você vai começar a orar, você pôs um louvor ali, ou você pôs um soaking, sei lá, você começa a entrar aquele choro. Gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Deixa o Espírito Santo interceder por seu intermédio. Ele está recebendo as suas lágrimas. A Bíblia vai dizer que está subindo como incenso agradável ao Senhor. Então, cara, é a gente aprender a se comportar na presença. Esse é o ponto. Aprender a se comportar na presença. Eu sempre gosto de ensinar isso, André. Na igreja, inclusive. Tipo assim, a gente ora tanto, Senhor, venha a tua presença, venha o teu reino, rasga o céu, manifesta a sua glória. Tá, aí Deus vem. Ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer. O cara fica perdido. Aí o cara fala assim, o cara não sabe, ele... Não, nós oramos para que ele se manifeste. Então, como que eu me comporto agora? É isso. Saca? Então, Senhor, como que eu devo me comportar na sua presença? Sabe? Então, cara, eu acho que isso são algumas dicas que vai facilitar muito no relacionamento com o Senhor na prática. Na prática, porque foi essa dificuldade que eu tive. A prática, não só ouvir, faz isso, não é a prática do relacionamento. É vivendo, é você ser intencional. Se você não for intencional, não vai mudar muita coisa não, sendo bem sincero. A analogia simples é a do relacionamento, né? Você falou algumas coisas muito interessantes, porque tem tanta coisa que eu queria comentar. Você falou uma coisa muito interessante que você tem que abrir mão de alguns relacionamentos tóxicos. E eu gravei isso, eu guardei isso. Por quê? Porque, de novo, numa analogia muito simplista, é a analogia do casamento. Sim. A partir do momento que eu decidi me casar com a minha esposa, eu decidi abrir mão de todos os outros relacionamentos. Porque esse é o que eu vou viver. E é só com ela que eu vou, num sentido eros, é só com ela que eu vou me relacionar. Sim. Com mais ninguém. Quando eu decido me relacionar com o Espírito Santo, cara, não faz mais sentido eu viver uma vida de pecados, não faz mais sentido eu viver uma vida titubeando ali. Sim. E, de novo, não tô falando isso pra ser legalista, galera. Não é você fazer um checklist ali do hoje eu não pequei, hoje eu tenho relacionamento com o Espírito Santo, Sim. Amanhã eu pequei, amanhã eu não tenho mais relacionamento. Não é uma vida de legalidade, Sim. É uma vida de relacionamento. E às vezes eu vejo que a galera volta muito pra essa questão da legalidade, né? Pô, hoje eu não tenho relacionamento. O Espírito Santo, eu acho que hoje ele não me quer. Então acho que a gente tem que aprender isso também, né, cara? Que é criar consciência dele. É esse o ponto. Cara, Deus não fez a gente. Não tem como andar com o Espírito Santo e achar que a gente não vai pecar. Vez ou outra, pode acontecer. Não é uma vida de pecados, mas é o pecado como acidente. Exatamente. Acidente. Exatamente. Não tô conduzindo ninguém ao pecado, não é isso, pelo amor de Deus. Não, eu sempre, quem acompanha há mais tempo o canal, eu sempre falo isso. Você não pode viver uma vida de pecados. Isso. Mas o pecado ele vai acontecer porque é um acidente. Exato. Mas é um acidente. Sim, exato. É um acidente. Exato. Tanto que a palavra vai dizer que aquele que diz que não peca está mentindo. Então, assim, vez ou outra, nós vamos errar. Um pensamento, um comportamento, uma atitude. É que a gente está muito acostumado... Isso. A gente está muito acostumado, André, às vezes os pecados em grande escala. Os pecados escandalosos. Mas, por exemplo, glutonaria é pecado. É isso que eu ia falar. Gula nunca é pecado, né, pro crente. Exatamente. Nunca é pecado a gula. E a gente, às vezes, tem orgulho de falar, crente não bebe, mas comer... Né? Isso não é um orgulho, cara. Isso não é legal. Isso é uma obra da carne, inclusive. A glutonaria é o pecado de comer o zoião.
É o comer além da conta, sem necessidade. É. E é um pecado tanto quanto um pecado de imoralidade sexual, por exemplo. Tá dentro da lista ali, do rol das obras da carne, tá? Quer dizer a mesma coisa. Então, o lance aqui, cara, Paulo vai dizer em Gálatas 5, no versículo 25, se a gente vive no Espírito, andemos também no Espírito. Então, não é que você não vai pecar. Vez ou outra você pode pecar, e pode pecar no sentido que você deve, no sentido que pode acontecer de errar o alvo. E você não pode perder a consciência, porque, primeiro, o sangue de Jesus nos perdoa de toda injustiça e nos lava de todo pecado. Esse é o primeiro ponto. O sangue de Jesus, a obra da cruz, o poder do pecado não é maior do que a obra da cruz. É isso. Eu fui perdoado, eu sou perdoado todas as manhãs. A Bíblia vai dizer que o amor de Deus é o fato de nós não sermos consumidos. A graça do Senhor está sobre nós, o perdão do Senhor está sobre nós. O que nós temos que fazer? Nos apropriar disso. Errei, confesso, peço perdão e me conserto imediatamente. Ponto. Não é uma vida de pecado, prática de pecado. Esse é o ponto aqui. Então, quando eu crio essa consciência da pessoa do Espírito Santo, e se em algum momento eu deslizei, eu corro rapidamente para ele. É a mesma coisa com a tua esposa, com quem namora, por exemplo. Cara, você falou uma coisa, fez um comentário, se não foi legal, imediatamente, amor, me perdoa. Errei, não devia ter falado isso, tava, sei lá, cabeça quente, me perdoa aqui, resolvido. Pronto. Com ele é a mesma coisa. Quando você... É esse o ponto. Volto a dizer. Quando você cria consciência de que ele é alguém, você trata ele como alguém. É isso. Você para de tratar ele como uma... Talvez como uma visita, talvez como uma pessoa que... Como uma sensação. Sim. Você tratar ele como uma pessoa que está do seu lado o tempo todo, que está aqui agora. Exato. Falando através de nós, falando Isso. conosco. Sim. E que vai ver você acordar, vai ver você dormir, vai ver Sim. você no seu melhor dia, no seu pior dia, como uma pessoa que fica o tempo todo com você. E André, o nome dele como chama? Espírito Santo. Uma das funções do Espírito Santo é nos santificar. O santificar é o poder contra a natureza carnal, contra a natureza do pecado. Então, quando ele nos santifica, a santificação, a gente está de cor, a gente sabe disso, é separação. Nós somos separados. Então, ele vai nos purificar. Vem com o fogo dele e nos purifica daquilo que nós cometemos. Pronto, tá resolvido. É isso que a gente precisa entender. Então, quando a gente tiver um coração contrito e quebrantado, Espírito Santo, errei, imediatamente ele vem e purifica o nosso coração, nos santifica e nos torna dignos de um relacionamento com ele novamente. E hoje, qual que você acha que é a maior dificuldade? Você é pastor, você tem uma igreja, você conhece, a galera está há muito tempo no ministério. Qual que você acha que é a maior dificuldade para as pessoas não terem, não a maior, mas as maiores dificuldades para as pessoas não terem um relacionamento com o Espírito Santo, além de não compreender? Então, ok, já compreendeu mais ou menos ali quais são as dificuldades que você vê as pessoas mais enfrentando? Primeiro, eu acho que a igreja ensina pouco. O ensino... O ministério de Jesus ensinava, pregava e curava. Mateus 4 vai dizer isso. Eu não tenho como apresentar o Espírito Santo se eu não ensinar quem é o Espírito Santo. É isso. Então eu acredito que o primeiro ponto é um conhecimento raso da pessoa do Espírito Santo. Eu acho que o que nós estamos falando aqui é um conteúdo muito precioso, muito... eu diria que seria uma revelação para algumas pessoas aqui. E eu penso que muitas pessoas não têm essa plataforma de ensino, de entendimento. Muitas pessoas não conhecem o Espírito Santo. Então, esse é o primeiro ponto. A dificuldade é essa. Primeiro ponto. Segundo ponto é discernir o que nós falamos aqui sobre a experiência da realidade da pessoa. Né? Então, não conhecer isso. Como Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, tem coisas totalmente diferentes. Ouvir falar do Espírito e ter um relacionamento com o Espírito. Paulo vai dizer também, vocês conheceram o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Cara, isso é muito real dentro das igrejas. É muito real. Então eu acho que o maior problema hoje é a gente não trazer clareza, não investir em ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo. Às vezes, isso a gente pode resolver dentro de um discipulado, dentro de uma série dentro da igreja ensinando sobre isso, né? Trazendo essa realidade no contexto geral das pessoas, a importância de trazer o Espírito Santo diariamente, não apenas no culto dominical, saca? Então, assim, eu acho que o ensino
da pessoa do Espírito Santo. E aí esse ensino, ele vai ser conduzido para uma prática. Então agora eu aprendi, então é assim que o Espírito Santo é essa pessoa, então tá bom, então eu vou me relacionar com ele. Perdão, só fazer uma interrupção rápida. Eu entendo perfeitamente o que você falou. Ao mesmo tempo, você falou do ponto de vista do pastor. E a maior parte da galera que nos ouve não é pastor. Boa. Então assim, você tá perfeito no que você falou, mas você falou para pastores. Pastores, ensinem o seu rebanho. Mas e eu que sou rebanho? Tô me colocando no lugar das pessoas, e eu que sou rebanho? E meu pastor não tá falando sobre isso. Porque assim, a intenção do que você falou certamente não é você falar, ai pastor, você não tá me ensinando. Mas eu que sou rebanho, o que eu faço se eu não tô ouvindo sobre isso? Entendeu a minha pergunta? Sim. Porque você falou perfeito, mas você falou do seu ponto de vista, que é eu sou o pastor, pô, esse é o ponto que precisa corrigir. Legal. Então você que tá nos ouvindo aqui, se despertou interesse em você, e espero que isso aconteça, vá buscar na palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Mas de uma forma prática, por exemplo, o Espírito Santo ele não é a terceira pessoa da Trindade no sentido de terceira pessoa mais inferior. Esse é o... Cara, essa parada sempre esteve muito clara, assim. Tipo assim, a gente conhece muito sobre o Pai, conhece muito sobre o Filho e muito pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. E você que está me ouvindo, talvez esteja nessa condição. E ensinaram muito sobre o Pai, ensinaram muito sobre o Filho, mas o Espírito Santo é raso. Então, comece a ler Atos. João e Atos. Leia João e Atos. Sequência. Vai ficar claro para você. Alguma coisa dali você vai aprender, ele vai trazer clareza para você entender de fato quem é o Espírito Santo e como que ele se move. Né? Eu acho que, de um ponto de vista zero, e eu preciso aprender, eu daria essa instrução. O Espírito Santo ele não é a terceira pessoa da Trindade no sentido de nível inferior, mas ele é uma pessoa tão importante, tanto que ele é Deus, ele é uma pessoa tão importante na Trindade quanto o Pai, quanto o Filho, e nós precisamos aprender a conhecê-lo. Sem conhecê-lo, cara, Oséias vai dizer conhecer e prosseguir em conhecer. Eu preciso conhecer, seja o Pai, seja o Filho, seja o Espírito. Paulo vai dizer que a gente conhece chamado a bênção apostólica. O que ele diz? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Ele deixa claro que são 3 pessoas e cada uma das pessoas tem uma característica. Veja, o amor do Pai. Deus amou o mundo. A graça de Jesus. Nós somos salvos pela graça. É uma característica do Filho. E o Espírito é a comunhão. A comunhão é o quê? O relacionamento. A palavra comunhão no grego significa ter tudo em comum. Então, quando eu passo a ter tudo em comum com a pessoa do Espírito Santo, eu passo desse lugar de conhecê-lo. Então, eu acho que o grande lance, vamos supor, eu sou um cristão, minha igreja, respondendo, minha igreja não me ensina, minha igreja não tem uma ênfase no Espírito Santo, minha igreja nem fala do Espírito Santo, mas ele existe, é o primeiro ponto. O Espírito Santo existe, e segundo ponto, ele é real. Ponto. Então, o que eu vou fazer? Buscar conhecê-lo. Seja intencional em conhecê-lo. É bíblico. O Espírito Santo ele não aparece em Atos. O Espírito Santo aparece lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. Você vê que é o mesmo Espírito que está em Gênesis 1, é o mesmo Espírito que está em Apocalipse. De ponta a ponta, o Espírito Santo aparece. No Sinai, quando a glória de Deus move ali, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele se manifesta de diversas maneiras. Eu posso dizer para você uma coisa. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele se movia em 3 pessoas. Reis, profetas e sacerdotes. E agora? Ele se move em todos. Isso. Nós temos o privilégio, através da obra da redenção, aquele confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, imediatamente ele recebe o Espírito Santo, e ali nós podemos, então, ser morada. O Espírito Santo não quer visitar, ele quer morar. Então, conhecê-lo. Eu conheceria ele, como aconteceu comigo. Então, vou usar o meu próprio testemunho. Eu sempre ouvi falar do Espírito Santo, mas quando eu entendi que ele é, de uma certa maneira, eu falei, cara, ele é alguém, deixa eu conhecer esse alguém. E eu passei, então, a ser intencional em conhecê-lo. E quando eu comecei a conhecer, aí ele foi se revelando, a plenitude do Espírito foi se revelando à medida que eu fui conhecendo. Isso não tem como dar errado. Glória buscar conhecer. Glória a Deus. Quer pegar um cobertor? Tadinho. Não, acho que não. Acho que não. Tadinho. Ó, galera, é isso. Rafão, pô, tem mais algum ponto que você acha muito importante a gente trazer aqui? Cara, nós exploramos, assim,
Para falar do Espírito Santo, a gente gastaria uma vida vida inteira. Eu amo falar disso aqui, horas e horas e horas e horas, experiências e testemunhos que a gente poderia falar aqui, e conhecimento bíblico também, onde a Bíblia aponta, aonde a gente consegue conhecer mais o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, como somos transformados pelo Espírito Santo. Mas eu acho que nós falamos de muitos pontos importantes aqui. Eu acho que a porção e a medida para hoje, as pessoas que vão nos assistir, que estão vendo isso, elas conseguem ter a sua mente já uma semente sendo lançada, sabe, para dar esse passo de falar assim, cara, eu quero conhecer esse Espírito Santo. Eu não conheço esse Espírito Santo, né? Então, eu acho que nós exploramos bastante coisa. Quero me colocar à disposição. Caso queira aprender um pouco mais, só procurar que a gente tá junto. Boa. Vai estar tudo, os contatos do pastor Rafael, da igreja, vai estar tudo aqui na descrição, tá? Com o Instagram, com tudo. Galera, a gente falou de alguns livros. O pastor Rafael falou do livro de João, do livro de Atos, que inclusive é a sequência que eu recomendo pra galera do canal sempre. Ótimo. Comece por João. Começou a ler a Bíblia, não comece em Gênesis, muito complicado. Sim. Legal pra caramba, mas muito complicado. Vai lá pra João e depois você vai pra Atos e daí você volta pros evangelhos. Isso é o que eu aí. normalmente falo pra galera. Então você falou exatamente o que quem nos acompanha tá acostumado a ouvir. Então, ó, falamos de 4 livros legais pra caramba, 4 ou 5 livros aqui. Falamos de livros da Bíblia que são importantes pra você conhecer. Falamos de diversos aspectos pra você conhecer. Concordo plenamente com o que você falou, cara. A gente falou... Poderia ficar falando por Sim. muito tempo, mas, putz, tem uma base aqui legal. No Instagram do pastor Rafael tem várias dessas mensagens que a gente falou aqui. Ele elabora um pouco lá também, então vai lá, segue ele. Rafael, cara, obrigado, velho. De verdade. Pô, obrigado mesmo, cara. Foi muito legal. Amém. Porque tudo que você falou se conecta muito com o que eu creio, com o que a gente tem vivido como igreja, com o que a gente tem vivido como família aqui. Então, cara, foi muito legal. Foi um prazer, uma honra te receber aqui. Amém. E foi incrível como a gente se conectou. Porque, como a ponte foi feita pelo Enzo, eu falei, putz, cara, e agora, né? Eu fico meio apreensivo aqui. Cara, foi muito legal. Amém. Sinto isso também. E é uma gratidão, cara, no meu coração, da gente poder estar aqui compartilhando da mensagem da minha vida, aquilo que eu mais amo falar e ensinar. E eu creio como isso pode alcançar as pessoas e pode aprimorar, melhorar o relacionamento delas com Deus. Porque no final das contas é isso que ele quer. Ele cria o homem, você disse isso aqui, ele cria o homem para relacionamento. A Bíblia diz em Gênesis que ele vinha na viração do dia, todos os dias, para falar com Adão, e aí, Adão, como foi? O que você fez hoje? Eu creio nesse relacionamento, sabe? Então Deus cria o homem para relacionamento, né? E agora, através do Espírito Santo, nós podemos voltar para esse lugar e nos relacionar com Deus através da pessoa do Espírito Santo, né? Ter uma revelação mais profunda do Cristo, ter uma revelação mais profunda do Pai, né? E sermos transformados à imagem de Jesus, sermos moldados à maneira que Ele quer nos moldar, sabe? E, enfim, experimentar o poder dele para testemunhar sobre Cristo. Então, eu amo pregar sobre isso, amo ensinar sobre isso, bater um papo como esse aqui, cara, isso aqui é enriquecedor. Eu acredito que muitas pessoas podem ser alcançadas por isso. Eu quero agradecer de todo o meu coração pela oportunidade. Agradeço ao Senhor, né, o Espírito por me trazer aqui e junto comigo poder compartilhar isso com vocês. Isso é uma grande honra e um privilégio para nós. Obrigado mesmo, André. Pô, eu que agradeço, galera. Eu tô aqui quase tirando camiseta pra cobrir. Galera, é isso, ó. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreve no canal, não esquece. Vou deixar os links todos, tanto das redes sociais quanto dos livros que a gente falou, estão aqui. Então é isso, ó. Deus abençoe a sua vida. Paz.